Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje a gente continua falando um pouco mais sobre marcação a mercado, sobre custo de recompra ou custo de reposição. Ah, a gente vai explorar um pouco mais esse mundo, né? A gente já falou um pouco disso no último vídeo. Esse vídeo a gente continua falando logo depois da vinheta. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Patrick, você já me conhece. Eu tenho mais de 14 anos de experiência no mercado bancário. Trago vídeos toda semana aqui para vocês. E hoje trago mais um vídeo, continuando, né? A gente já falou no nosso último vídeo ali sobre custo de reposição. E agora no vídeo de hoje a gente fala sobre trazer os contratos a valor presente, né? Isso é toda uma caminhada que a gente está seguindo, uma série de alguns vídeos em decorrência da pergunta da Cleia, né? Eu estou deixando aparecendo aqui para vocês aqui embaixo. A Cleia pediu para a gente ensinar a fazer ou como se calcula a marcação a mercado de derivativos, né? Para eu ensinar essa questão da marcação a mercado de derivativos, para explicar isso para vocês, eu preciso que vocês entendam alguns passos antes disso, né? Então, no último vídeo, se você não assistiu, eu estou deixando o card aqui em cima, onde eu falo sobre custo de reposição, né? Também explico um pouquinho sobre o Break of Funding, o BOF. Né? No vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como eu trago o contrato a valor presente. E aí, no próximo vídeo, a gente fala um pouquinho efetivamente sobre marcação a mercado de derivativos. Bom, e o que é efetivamente trazer o contrato a valor presente, né? Você utiliza muito disso quando você vai fazer uma liquidação de um contrato, ou seja, você precisa trazer esse contrato a valor presente, excluir todos os juros e pagar só aqueles juros devido, efetivamente, ou até mesmo num fechamento de balanço, quando você precisa determinar qual que é a dívida da empresa no ato do fechamento do balanço, né? Então, normalmente isso é necessário no último dia do ano ali, né, quando você efetivamente vai fechar o balanço, você precisa saber qual é a dívida da empresa até aquele momento. Basicamente, para essas duas opções que eu dei para vocês, quando a gente vai liquidar ou quando a gente vai fechar um balanço, é quando você utiliza quando você tem a necessidade, né, de trazer o contrato a valor presente. E o trazer o contrato a valor presente é justamente isso. Qual é o meu saldo devedor de principal e qual é o meu saldo devedor de juros até a data de hoje. Isso eu vou ensinar um pouquinho para vocês. Vou trazer vocês aqui para a tela do meu computador. Eu montei 4 exemplos para a gente poder dar uma olhada e para eu tentar elucidar um pouco mais disso para vocês. Tá bom? Então vamos para a tela do computador? Vamos ver como é que isso fica? Pessoal, nós já estamos aqui na tela do computador. Vocês estão me vendo um pequenininho aí embaixo. E aqui eu montei 4 exemplos para nós, tá? Então eu montei um contrato direto em reais, pré-fixado, pós-fixado, em dólar pré-fixado e pós-fixado em dólar, para a gente poder entender um pouquinho do que são essas diferenças, ou de que forma eu trago esses contratos a valor presente. Então, o que eu montei de esquema aqui para a gente? Tá? Então, eu montei um contrato de R$ 1.000.000, neste exemplo aqui, por um prazo de 24 meses, o indexador é um pré-fixado e a taxa é de 20% ao ano. O saldo devedor, essa aqui, por ser uma planilha saque, a amortização ela é constante, que é o sistema de amortização constante. Se você ainda não sabe o que é saque e o que é price, em breve a gente vai ter um vídeo aqui no canal onde eu explico esses dois sistemas de amortização, o que é saque e o que é price. Vamos voltar para a tela agora. Bom, então este aqui é o nosso sistema saque de amortização, onde a gente tem amortização constante, sistema de amortização constante. E aí a gente tem a amortização dele sempre com as parcelas, muda somente na última aqui, ela muda para poder se igualar ao saldo devedor do contrato, tá bom? Nós temos uma taxa de juros de 20% ao ano, e aí você pode me perguntar, Patrick, por que a taxa de juros ao mês não é a mesma? Porque aqui a gente está considerando uma base 360. Se eu estou considerando uma base 360, eu tenho que considerar os dias corridos de cada mês, para poder montar a taxa de juros. Tanto é que os juros ele nunca vai ser igual. Por quê? Primeiro, porque a gente tem um saldo devedor diferente. E segundo, porque a gente tem dias corridos diferentes em cada mês. Eu montei um sistema aqui muito padrão
não considerando se um mês vai até 31, se um mês não vai e tudo mais, tá bom? Então aqui eu coloquei um contrato iniciando em 21 de abril, né? E basicamente 30 dias depois vence a sua parcela dia 20 de maio. Então aqui a gente teria 29 dias corridos. A partir do dia 21 de maio começa a contar o próximo período e vence lá dia 20 de junho. Então aqui a gente tem 30 dias corridos. E aí quando a gente pega aqui o mês de fevereiro, ele é um mês menor. Então eu tenho uma taxa de juros menor do que as demais. Notem que quando a gente tem o mês de fevereiro, a tendência é que eu tenha uma taxa de juros menor. Por quê? Porque eu tenho menos dias corridos. Consequentemente, se eu tiver uma taxa de juros menor, eu tenho menos juros, ok? Essa aqui é a premissa. Como eu faço para fazer essas fórmulas aqui? Elas estão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Então, essa aqui é a nossa fórmula, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas, tá? Então, o que eu fiz aqui? Basicamente, eu peguei a nossa taxa pré, trouxe ela para dia e multipliquei ela pela quantidade de dias corridos do mês. Então, eu peguei uma taxa ao ano, trouxe ela para uma taxa ao dia e multipliquei pela quantidade de dias que eu quero que ela calcule. Então, se a gente pegar uma taxa de 20% ao ano, uma taxa para 29 dias seria 1,48. Para 30 dias seria 1,53. Por isso que eu separo aqui o que é amortização do que é juros, né? E aí a gente tem a parcela final aqui, ok? Então, isso aqui é todo um esquema de pré-fixada para vocês entenderem, né? Então, se você olha aqui o meu saldo devedor, o que ele está fazendo, né? Ele está pegando qual era o meu saldo, menos qual foi a minha amortização, para chegar no resultado. E assim sucessivamente, até a gente chegar na última parcela de 41.666,59, que é o mesmo valor da minha amortização e o tanto de juros que eu estou pagando. E os juros, ele incide sempre em cima do saldo, nunca em cima da parcela. Tá bom? Por isso que as parcelas, elas são sempre decrescentes. Tá? Ok, entendido tudo isso, eu quero que vocês entendam agora o que é trazer esse contrato a valor presente, tá bom? Então vamos lá, vamos falar que chegou no dia 31 de dezembro, né? Então você pagou a parcela aqui no dia 20 e no dia 31 de dezembro você precisa saber qual é o saldo devedor do seu contrato, tá? De que forma você faz isso? Aqui onde está a parcela em 20 de janeiro de 2024, você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. 31/12/2023. Note que aqui ele atualizou para 10, né? E consequentemente ele trouxe uma taxa de juros. E no lugar da amortização, o que eu posso colocar? Eu posso colocar igual a essa cédula aqui. Olha só o que eu fiz aqui. Eu peguei todo o saldo devedor do contrato, trouxe ele considerando a data de 31/12, ou seja, a minha taxa de juros nesse período aqui de 21/12 a 31/12 é 0,51. Aqui eu tenho o valor que eu estou amortizando, que é exatamente esse valor aqui, e o quanto eu estou pagando de juros. Então, se eu liquidasse esse contrato no dia 31 de dezembro, eu pagaria 670 mil. O restante aqui a gente pode descartar. Este restante aqui, ele é indiferente. Olha só, no final, pagou-se R$ 1 milhão de principal e R$ 6 mil de juros, nesse exemplo que a gente deu. Perdão, R$ 106 mil de juros. E este é o ponto, tá? Então, Patrick, eu quero liquidar meu contrato em 31 de dezembro. Se você tiver amortizado até o dia 20/12, por exemplo, então você teria uma outra parcela de 670 mil. Caso você não queira liquidar, você só precise saber qual é o saldo devedor para lançar num balanço, você faria isso e você chegaria a um saldo devedor de 670 mil. Ok? Então, se eu pegasse, neste exemplo aqui, e liquidasse o contrato neste momento, a gente teria um valor pago de contrato de R$ 1.106.000. E se eu não tivesse feito isso? A gente levaria esse contrato até o final e pagaria R$ 1.187.000. Entenderam o que é trazer o contrato a valor presente? Neste exemplo que eu dei, ele veio para 106 mil de juros. No exemplo de levar esse contrato até o final, que é este que está aqui na tela para vocês, paga-se 187 mil de juros.
Este é a estrutura de trazer um valor de contrato ao valor presente, né? Trazer o saldo devedor de um contrato ao valor presente. E se a gente fosse olhar um contrato pós-fixado? O contrato pós-fixado ele tem uma diferença por quê? Olha esse exemplo que eu estou dando para vocês aqui. Mantive R$1 milhão, prazo de 24 meses, indexador. Eu coloquei um CDI aqui para a gente ter um balizador. E neste exemplo, a gente está considerando que é CDI mais 6% ao ano. Tá? Por quê? Então eu coloquei CDI mais 6. 6% é uma taxa pré-fixada. CDI mais 6% ao ano, ou seja, eu vou pagar a taxa que estiver do CDI mais 6%. Então, qual é o exemplo que eu quero dar para vocês aqui? Se eu pegar a taxa de juros pré-fixada, que é o 6%, e trazer ela ao mês, eu tenho este valor aqui, ó. É o mesmo cálculo que eu fiz no exemplo anterior. Olha lá, eu peguei essa célula aqui, ó, que está com 6%, trouxe ela para dia e multipliquei pela quantidade de dias corridos que tem naquele mês. Então, ele me deu 0,47. Notem que ele não é um valor fixo, né? Quando a gente pega aqui o mês de fevereiro, cadê o mês de fevereiro? Aqui, ó, 0,44. Tá vendo? Porque tem menos dias corridos. Então, eu fiz esse cálculo. A amortização, por ser sistema saque, permanece constante. Esse juros aqui é juros referente a a parte pré-fixada do seu contrato. E aí tem uma outra coluna que eu coloquei dos juros do indexador. E qual é o indexador, Patrick? O CDI, e eu dei o exemplo do CDI aqui do lado, tá? Eu mantive um CDI a 13,75 só para a gente ter um balizador. O que eu quero dar de exemplo para vocês? Vamos pegar o mesmo exemplo aqui, olha. Eu quero no dia 31 de dezembro fazer a liquidação do meu contrato. Então nós vamos lá, 31/12 de 2023, ok? Trouxe aqui, ó, para a taxa de juros, então 6%, considerando os 10 dias aqui, é 0,16. A amortização aqui tem que ser igual a esta aqui, então 666. Este aqui é os juros em cima disso daqui, que é referente ao 0,16. Esse aqui é o juros do indexador. Só que aqui eu estou falando que o indexador ele está em 13,75. Então, o indexador para esses 10 dias seria 0,36. E se esse indexador tiver caído? E se ele veio, por exemplo, para 11? Notem que eu vou colocar 11, ele vai mudar aqui, no indexador da parcela, e ele vai mudar os juros. Consequentemente, minha parcela vai cair. Vamos lá. Olha aqui, ó. Ele veio para 0,29, os meus juros caíram e a minha parcela diminuiu também. Então, você tem dois pontos de análise quando você precisa trazer um contrato a valor presente. Deixa eu apagar essa parte aqui para vocês verem. Fica com a amortização de 1 milhão aqui embaixo, ok? Então, isso aqui somado dá 1 milhão. Pagou-se 33 mil de juros referente à taxa pré-fixada, que é o 6%. E o pós-fixado, eu mantive o indexador de 13,75. E aí, nessa última parcela, eu falei que o CDI caiu para 11% ao ano. Porém, a gente pode considerar que esse indexador ele não caiu de 13,75 para 11. Então, ele veio aqui de 13,50. Aí, ele manteve aqui 13,50 por alguns dias. Na verdade, né, o CDI ele não se movimenta dessa forma, mas aqui é só um exemplo. Depois, ele veio para 12. Ele veio para 11,5. E, por fim, fechou em 11, quando eu liquidei. Então, aqui eu estou falando para vocês que o CDI teve variações mensais, que não é a realidade, né? A gente sabe que o Copom se reúne a cada 45 dias para definir a taxa e ela não tem toda essa variação como eu estou dando de exemplo aqui, tá bom? Então, notem que para se trazer os juros, o saldo devedor do contrato a valor presente, num contrato pós-fixado, além de você movimentar a data, você precisa saber qual é a taxa de juros do indexador no período que você vai fazer a liquidação. Neste exemplo que eu dei aqui, a gente trouxe ele para 31/12, então eu coloquei aqui o valor de amortização e diminuí também a taxa de juros aqui do pós-fixado do CDI. Eu falei que o CDI, nessa data de vencimento, estava a 11% ao ano. Entendem? Consegue ficar claro? Isso aqui é trazer o contrato a valor presente. Neste exemplo aqui, está se pagando R$105 mil de juros. Se a gente não tivesse liquidado de forma antecipada esse contrato e levado esse contrato até o final,
Notem que aqui teria pago R$ 192 mil de juros, que é a soma desses dois aqui, ó. Olha aqui embaixo, aqui, ó. 192 mil, que é justamente o valor de juros. Então, antecipando esse contrato e dando exemplo ali da movimentação do CDI que eu fiz, a gente teria economizado aí algo quase em torno de R$ 90 mil de juros. Isso é trazer o contrato a valor presente. Então, isso aqui é linkado com o vídeo anterior que eu fiz. Por quê? No vídeo anterior, eu falei para vocês que além de trazer o contrato a valor presente, poderia ter o que a gente chama de custo de oportunidade, ou custo de reposição também, né? Então, aqui, além de trazer esse contrato, pode ser que tenha incidência do custo de reposição numa possível liquidação. Ok, pessoal, deu para entender como é a forma para se calcular o saldo devedor a valor presente? Então, isso é muito importante porque provavelmente no nosso próximo vídeo eu vou explicar para vocês o que é a marcação ao mercado. E ela vai se pegar muito na parte de derivativos. Então, é importante a gente entender que eu preciso trazer o valor do meu contrato a valor presente, foi isso que eu expliquei para vocês agora em tela. Depois eu preciso entender que pode existir um custo de reposição, break-off funding, isso pode encarecer. E por último, o que é a marcação a mercado? Como eu levo um derivativo? Ficou um vídeo um pouco mais longo, me desculpem, mas eu precisava trazer esses exemplos para vocês e eu precisava que vocês entendessem isso. Tá bom, pessoal? Se você gostou, deixa um like aí para ajudar a gente. Sigam a gente nas redes sociais, no YouTube, Instagram, Facebook. Estamos lá no grupo do Telegram e num grupo de WhatsApp, onde eu posto notícias diárias. Se vocês quiserem se inscrever, o link está na bio do Instagram. É só clicar lá, vocês vão direto para o grupo. E a gente tem cursos também, né? A gente já está tendo as divulgações dos nossos próximos cursos, que começam em junho. Nós teremos 2 turmas, uma iniciando dia 5 de junho e uma outra turma iniciando dia 6. Em breve, eu trago mais informações sobre esses cursos. Tchau, pessoal! Até a próxima!